Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui, professora Flaviane Ribeiro. Estou muito contente porque estamos iniciando hoje o primeiro episódio do podcast Psicologia Todo Dia. Eu sou psicóloga, sou professora universitária e eu tenho um dever, uma missão de transformar vidas a partir da psicologia, especialmente a psicologia social crítica. E por aqui vocês vão encontrar não só provocações reflexivas sobre a infância, sobre a psicologia social, mas também sobre a formação do psicólogo e a atuação do psicólogo na prática. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, agora é o momento de você falar um pouquinho da sua história. Como é que você escolheu a psicologia? Como é que a psicologia entrou na sua vida? É uma boa pergunta, né? Assim, como é que eu escolhi a psicologia enquanto profissão? Porque eu confesso a vocês que eu não conhecia nenhum psicólogo, eu nunca tinha feito psicoterapia, eu não tinha nenhum familiar que vinha de uma formação em psicologia, mas chegou o momento da escolha da profissão, o terceiro ano, eu percebia que os meus colegas já tinham escolhido que área seguir. Eu lembro de, na época, ter feito alguns testes, né, de orientação profissional, teste vocacional. Muitos davam dança, música, e eu fiquei um pouco, né, por onde seguir. Então, eu comecei a estudar e ler sobre psicologia e decidi, então, arriscar e fazer psicologia muito pelo que eu tinha lido, né, sobre nos jornais, revistas, séries, filmes. E aí eu fiz o famoso vestibular, né, famoso e temido. Então, na época, eu tinha todo um desejo de estudar numa universidade pública. Então, eu fiz os vestibulares das grandes universidades públicas, o UERJ, o FRJ e o UF. Eu estudava muito, sempre gostei muito de estudar. Então, meu boletim sempre foi nota 10 e eu achava que eu ia passar de primeira, né? Achava que o vestibular era moleza. E aí foi a minha surpresa que eu não passei de primeira. Fiquei arrasada. E aí, no ano seguinte, estudei bastante, de domingo a domingo. E aí, consegui. Entrei pela UERJ, fui fazer psicologia, eu morava na Baixada Fluminense. Então, o percurso até a universidade era desafiador. Não sei se conhecem aqui o Rio de Janeiro, mas para chegar na UERJ, quem mora na Baixada Fluminense, a gente tem aí um caminho árduo. Eu ia até a Pavuna, da Pavuna eu pegava o metrô lotado muitas vezes, mas foi muito importante. Então, eu comecei a estudar psicologia sem saber do que se tratava. Conheci pessoas incríveis, tive oportunidades fascinantes. A UERJ abriu muitas portas para mim, né? Se hoje eu sou uma psicóloga pesquisadora, né? Se eu tenho essa visão crítica e ampliada da psicologia, eu devo muito ao UERJ. Então, foi assim que eu, né, iniciei, sem saber muito sobre o campo, sem saber do que se tratava, mas comecei a gostar e comecei a estudar e eu fui avançando ali na graduação. Então, no ensino médio, você já sabia o que você queria fazer. A psicologia foi sua primeira opção. Foi uma surpresa, uma grata surpresa, um encontro inesperado e surpreendente. Eu não sabia por onde a psicologia poderia me levar. Eu descobri isso na universidade. É por isso que nas minhas aulas, né, dentro da universidade, eu tento sempre trazer isso para os alunos, sabe? É isso que eu queria ter ouvido quando eu era aluna e ninguém me falou. Então, eu sempre tento trazer possibilidades de trabalho, né, dentro da psicologia, de estágio. Isso é bem importante. E como é que você soube a área da psicologia? Como é que você chegou na psicologia social? Conta pra gente. Gente, isso realmente é uma etapa importante, né? Eu sei que muitos estudantes de psicologia ficam muito capturados por essa dúvida, né? Mas que área que eu vou seguir? Eu não sei o que eu quero. E para quem estuda psicologia, talvez fique muito ali marcado que a psicologia é plural, né? Nós temos psicologias. Então, comigo não foi diferente. Até o 5º período, eu confesso que eu não fazia ideia de que área seguir. Mas eu sabia que aquela psicologia que eu estudava me parecia elitizada. A psicologia que eu estudava ali na UERJ, mas eu reconheço que isso é a grade do MEC, né? Então, a psicologia, seja onde for, a grade dela é muito psicopatológica, é muito clínica, né? Uma psicologia da saúde. Então, eu entendia que aquela psicologia elitizada não combinava muito com a realidade onde eu vivia, né? Eu não conseguia ver, por exemplo, naquele momento, início dos anos 2000, foi quando eu me formei, uma atuação de um psicólogo clínico na Baixada Fluminense. Eu não via pessoas buscando e nem reconhecendo o que era psicologia para buscar. Então, foi nesse momento que eu comecei a perceber que a psicologia, para mim, não podia ser essa psicologia elitizada, clínica, individual. Foi ali que a psicologia social começou a se desenhar para mim, porque eu comecei a tentar compreender como eu poderia devolver para a realidade que eu morava uma psicologia ética, crítica, reflexiva. Eu achava que tinha algo anterior à busca por um consultório, por um psicólogo clínico individual.
Então, eu sempre apostei muito nisso, na conscientização das pessoas, instrumentalização, palavra, escuta, grupos. E foi aí que, a partir desse estalo, a partir desse momento, que eu comecei a entender o que fazia sentido para mim dentro da psicologia, as minhas interseções, né, os meus marcadores sociais dentro da psicologia, que eu entendi que o meu caminho era a psicologia social. E aí, quando isso ficou claro para mim, eu digo para vocês que é como se fosse uma cortina de fumaça. Então, tinha um momento que estava muito turvo, nublado. Chegou um momento, quando eu comecei a ficar mais protagonista nessa escolha, comecei a olhar para dentro, eu falei, gente, faz muito sentido pensar uma psicologia social crítica, aplicada, reflexiva, de instrumentalização, de fazer falar, autoanálise e autogestão. Então, foi assim que eu segui aí pela área da psicologia, e aí eu busquei um mestrado na psicologia social, depois eu busquei um doutorado, e eu fui caminhando nesse sentido, hein? Muito linda a sua história. Agora, eu tenho uma pergunta a te fazer. Qual é a sugestão que você daria, uma dica para um psicólogo em formação? Bem, importante, né? Acho que são várias dicas, mais uma vez, né? Era o que eu gostaria de ter ouvido quando eu era aluna, e naquele momento, né, eu não ouvi. Eu tento trazer isso sempre nas aulas, na graduação e na pós. Primeiro passo, se permita, né? Eu acho que a primeira dica, se é que, né, isso é uma dica, mas é se permita, né? Assim, se permita não saber. Se permita viver o curso, né? Reconhecer que há áreas que você não conhece, se permita estudar de tudo. Às vezes a gente já chega numa graduação muito fechado, muito capturado, muito engessado. Então, se permita ler, né? E conhecer áreas que você não conhece. Então, isso é um ponto importante. O segundo, se aventure. Busque estágios. Eu sei que quem estuda geralmente à noite, trabalha de dia, né? Eu sei que às vezes é uma segunda graduação, não tem muito tempo, mas o fim de semana tá aí, né? Eu acho que a gente precisa arriscar e se permitir. Ninguém se torna psicólogo só nos livros. O psicólogo é livro e é prática, é estudo e é ação, intervenção. Então, se permitam fazer estágio. Quanto mais vocês buscarem, não vai estar ali no outdoor, né, as vagas de estágio. A gente vai precisar buscar, bater nas portas mesmo. Tem estágio, eu tenho interesse em fazer um estágio. Vocês aceitam estagiários aqui? Eu fazia muito isso quando eu era aluna, né? Eu me arriscava, eu, né, me lançava ao território. Isso foi muito importante, eu aprendi muito e eu tive muitas portas abertas. Isso fez muita diferença para mim. Então, é olhar para dentro, é se permitir e é se aventurar e buscar estágios e práticas, né, durante a formação. Eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta, né? O que você acha de estágio? Procura fora ou fica só com o estágio da faculdade? Gente, pelo amor de Deus, procura fora. Dentro e fora, em todo lugar. É como o podcast, estágio todo dia, em todo lugar. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente aprende a estar nesse lugar, né? O psicólogo tem muito da prática. Então, a teoria é importante, é muito importante, mas só ela não vai dar conta. A gente precisa exercitar esse lugar, né? Que é o lugar da escuta, escuta clínica, escuta empática, suportar, ouvir a diferença. Então, se tiverem oportunidade, busquem estágio externo, fora, voluntário, que seja no fim de semana. Estágio é muito importante, né? Depois vocês me digam se não é. É muito importante mesmo. Então, já que estágio é tão importante, que você fala, né, dessa diferença do dentro e fora, quais os estágios que você fez? Conta pra gente. Nossa, os estágios para mim foram divisores de água, né? Eu tenho certeza que eu não estaria nem aqui hoje, talvez, se eu não tivesse me permitido, né? Então, vou começar pelo primeiro estágio que eu fiz, que foi um estágio que eu estava no segundo período, é isso mesmo, segundo período. Eu não sabia nem o que era psicologia, e muito menos o que se cobraria no estágio. Mas eu vi no mural da faculdade, estava lá um aviso: seleciona-se estagiários na Fiocruz a partir do segundo período. E aí eu lembro que quem divulgou esse estágio na turma foi o professor de pesquisa. No primeiro período a gente tinha aula de pesquisa em psicologia, e ele era um pesquisador da Fiocruz, ele dava aula na UERJ e ele estava lá divulgando o estágio. Aí eu vi aquilo, achei curioso, né? Eu falei, quer saber, eu vou ligar e vou me inscrever e vou participar. E aí fiz isso, liguei, participei do processo seletivo, passei. E aí a minha vida mudou a partir dali, porque eu passei 5 anos, né, 4 anos e meio da faculdade, fazendo estágio de iniciação científica na Fundação Oswaldo Cruz. Era um grupo interdisciplinar, era um grupo de pesquisa sobre gênero.
mulheres que trabalhavam em horários não usuais. Nossa, muito interessante. E eu entrei nesse estágio sem saber ao certo o que era o estágio, o que era a psicologia, e eu fui me tornando uma psicóloga pesquisadora a partir dali. Então, eu fui tendo leituras, eu fui fazendo entrevistas, eu fui aprendendo a escrever artigo, a me apresentar em eventos acadêmicos. Então, a Fiocruz é uma instituição de excelência, eu tive muita sorte, sou muito grata por isso. Então, eu fui a muitos eventos acadêmicos, eu apresentei muitos trabalhos, muitos pôsteres. Na época, né, de estagiária, a gente apresenta pôster e depois a gente vai para a comunicação oral. Então, foi muito importante para mim. Esse foi o primeiro estágio que marcou a minha graduação, porque eu passei a graduação inteira ali. E aí, o meu segundo estágio foi... Bem, então, esse segundo estágio acontecia paralelo à Fiocruz, porque o da Fiocruz eu permaneci toda a minha graduação. Então, eu fazia outros estágios, mas mantinha o da Fiocruz. Então, imaginem a loucura que era a minha vida, porque eu tinha o estágio da Fiocruz de manhã, a minha universidade era à tarde, e eu me envolvi em outro estágio no horário que eu tinha. Então, o outro estágio que eu fiz foi o estágio acadêmico bolsista da Prefeitura do Rio de Janeiro. Também sempre indico esse estágio. É um estágio, a Prefeitura abre um edital todo segundo semestre, da saúde. Então, o estagiário faz uma prova. E essa prova, ele escolhe se ele quer trabalhar na saúde mental, no CAPS, no CAPSI, no CAPS-AD, ou se ele quer trabalhar no hospital geral, no hospital infantil. Eu, quando fiz a prova, escolhi o hospital infantil. Então, eu fiz o estágio no Hospital Jesus, em Vila Isabel, que também foi muito importante, porque foi ali que eu percebi como era a psicanálise aplicada. Né? Então, uma coisa é a psicanálise teorizada, né? Aquilo que a gente estuda na universidade, aquelas teorias. A outra coisa é ver a universidade na prática, é ver a psicanálise acontecendo. E a minha professora supervisora era psicanalista, a Bani, né? E até bem pouco tempo a gente se falou. E eu sou muito grata a Bani também, porque aprendi muito sobre a psicanálise infantil, porque o Hospital Jesus é um hospital referência, né? Na saúde infantil, e os casos muito graves aparecem por lá, e eu tive a oportunidade de aprender muito, e Winnicott, Melanie Klein, Françoise Doutor, Spitz, né, René Spitz, que são os grandes teóricos da psicanálise, do hospital, foi muito importante. Então, eu tenho uma queda pela psicanálise por conta do Hospital Jesus, e olha a importância do estágio, né, e aí pensando, o desdobramento do estágio na minha vida profissional. Quando eu terminei a graduação, eu também terminei o meu estágio na Fiocruz, mas eu estava muito pronta. Eu já era uma pesquisadora. E aí, quando eu terminei o meu TCC, né, minha monografia, estava acontecendo um projeto, na verdade era um prêmio de artigos monográficos sobre gênero. Construindo igualdade de gênero, um prêmio do CNPq. E eu lembro da minha orientadora, que é a Lúcia Rotenberg, lá na Fiocruz, dizendo, Flavi, vamos escrever sua monografia, vamos transformar isso em um artigo. Você tem chance, seu projeto é lindo. Eu falei, não, Lúcia, a gente não tem chance, o Brasil inteiro. Adivinhem, eu ganhei o prêmio. Parabéns! Eu ganhei o prêmio de artigos monográficos, construindo igualdade de gênero. E aí eu fui a Brasília, e nesse prêmio, além de ir a Brasília e ganhar lá uma premiação em dinheiro, tinha uma bolsa de mestrado. E aí, quando eu saí da graduação, eu já estava com uma bolsa de mestrado. Eu fiz o processo seletivo da UERJ, passei em primeiro lugar. Então, pra vocês verem, eu estava muito pronta. O estágio me ajudou muito. Então, eu segui a carreira acadêmica na psicologia por conta dessa experiência na Fiocruz. Já o Hospital Jesus, qual foi o desdobramento disso na minha vida profissional? Quando eu saí do estágio no Hospital Jesus, a minha meta era trabalhar na prefeitura. Falei, não, gente, eu quero trabalhar na Prefeitura do Rio de Janeiro, eu amei isso aqui. Eu quero experienciar isso como psicóloga. Então, o primeiro concurso que teve para a Prefeitura do Rio, para psicóloga, lá estava eu e eu fui aprovada. E o meu sonho era estar no Hospital Jesus. Mas naquele momento, na época, o Cesar Maia, quando busca o banco de aprovados, ele busca para fazer um projeto na saúde. Ao invés de estar na saúde, ele busca do Banco da Saúde para fazer um programa, um projeto na educação, que na época era Rede de Proteção ao Educando. E aí, eu estou ainda hoje, né? Eu trabalho também no município do Rio, sou psicóloga da Secretaria Municipal de Educação. Mas o meu desejo, quando eu fiz a prova, era estar na saúde. Não aconteceu, mas eu trabalho na área social, trabalho com crianças, trabalho hoje nas escolas. Mas é só para dizer o quanto os estágios reverberam na vida profissional. Então, eu tenho certeza que as escolhas que a gente faz estão muito balizadas pelas experiências que a gente tem, pelas oportunidades, pelos bons encontros, né? Que a universidade me oportunizou. Então, não deixem de fazer os estágios.
Bem, gente, com isso a gente está finalizando o nosso primeiro episódio. Espero vê-los em breve. Até lá!